Aleluia, glória a Deus, graça e paz, que bom estar com vocês aqui hoje. Quero compartilhar algo da parte de Deus, que Deus vem trabalhando em nossas vidas ao longo dos anos. E uma das coisas que me chama muito a atenção, na nossa vida em geral, é que nós passamos por fases. Nossa vida é feita de ciclos, né? Eu, por exemplo, percebo que não só na minha vida, mas na minha família, estamos aí no mês, né, da família real, e hoje eu quero falar um pouco a respeito dos ciclos que existem dentro de uma família. Eu, por exemplo, os ciclos da minha vida se dividem em torno ali de 10 a 12 anos. A cada 10, 12 anos eu olho para trás, para a minha história, e eu vejo os ciclos transformados. Eu vejo que nesse período de tempo uma chave vira, algo muda. Salomão, lá em Eclesiastes 3, nos versículos de 1 a 8, fala a respeito do tempo das coisas, que é talvez a frase que dá título a esta minha mensagem. A partir do versículo 1 ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Feche os seus olhos, por favor. Pai, estamos aqui hoje para ouvir a Tua voz. Queremos, ó Pai, entender os tempos de nossas vidas, para que a nossa família seja coesa, para que nós possamos viver, ó Pai, em comunhão e em paz dentro de nossas casas, Pai. Então, ensina-nos, Senhor, da Tua parte, tenha liberdade, que Teu Espírito Santo ministre o profundo do nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Então, como eu já disse, nossas vidas são feitas de ciclos. E eu quero começar este tempo perguntando para você: quantos ciclos de vida você já viveu? Talvez para você o tempo seja diferente do meu tempo de ciclo. Talvez o teu ciclo feche a cada 20 anos, a cada 25 anos, a cada 5 anos. Cada um de nós tem uma história única. E a gente precisa aprender a identificar esses tempos, até porque muitas coisas se repetem, muitos sentimentos, muitas coisas se repetem ao longo desse momento de virada de chave. A ansiedade, angústia, pensamentos, muitas coisas se repetem. Para mim, os sentimentos são muito parecidos. Quando há um ciclo novo a vir, quando um ciclo está terminando para que outro comece, os mesmos sentimentos se apoderam da minha vida e eu percebo que Deus está movimentando algo para que um novo ciclo aconteça. Para que nós possamos chegar ao entendimento daquilo que eu quero passar para você hoje, eu tenho 5 tempos que são muito importantes. 5 tempos que na minha e na sua vida são muito parecidos. Na vida dos seres humanos em geral, praticamente todos eles vão passar por esses ciclos, a não ser que a morte os alcance antes. Eu quero começar falando a respeito do ciclo da infância. O ciclo da infância é um tempo em que nós experimentamos as coisas. Tudo é novo, tudo é uma primeira vez.
A gente começa a aprender a andar pela primeira vez, a sentir o gosto pela primeira vez, a ouvir, a ver as cores, a entender o mundo, e tudo é a primeira vez. Claro que talvez para a gente que já está na fase adulta, na fase da maturidade, a gente não lembre completamente, mas eu lembro de sensações, de sentimentos, de lugares, pessoas, na fase da minha infância, aquela fase ali até os 10 anos de idade. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei, eu passava as férias no interior, quando criança, e eu lembro que nós descobrimos uma construção, e naquela construção havia um morro muito grande de terra, e era a construção de um condomínio, acredito, e a gente saía correndo da parte de cima daquele morro e se jogava, e se atolava até aqui. Eu devia ter 9 para 10 anos no máximo, e atolava até o meio da barriga aqui de terra, e aí saía dali alegre, não pensava que ali dentro podia ter um pedaço de ferro, um pedaço de pau, uma pedra. Por quê? Porque é o tempo de experimentar, sabe? E eu vejo que para as crianças o mundo parece perfeito, elas não veem, elas não olham para as coisas como nós e veem o lado ruim, porque é a primeira vez, elas ainda não tiveram as más experiências, elas não esperam que algo vai dar errado. Então você vê o próprio Jesus nos ensinando lá em Mateus 19:14, que o reino dos céus pertence a eles. E nesta fase, o reino da terra também pertence a eles, porque nada parece que vai dar errado, tudo parece que vai dar certo. E eu quero, a cada final desses 5 tempos, deixar um conselho para você. E o conselho para esse tempo de infância vai para os pais. Deixem as suas crianças serem crianças, não acelerem o processo de crescimento, não roube delas a inocência muito cedo, naquilo que não traz perigo, naquilo que não pode machucá-la, naquilo que não pode fazer com que o caráter dela seja alterado. Deixe a criança experimentar, deixe a criança descobrir as coisas por ela mesma. Faça com que, muitas vezes eu vejo os pais, principalmente quando vai ensinar o filho a andar de bicicleta, com um cuidado extremo, deixa a criança cair para aprender a levantar e insistir nas coisas. Muitas vezes os pais ficam ali, eu tive essa experiência com um dos meus filhos, ele não conseguia andar porque eu estava sempre ali segurando o banquinho, sempre correndo atrás dele, sempre junto com ele, e cada vez que eu ia soltar ele parava e desistia porque ele estava com medo. Então eu tive uma direção, e aí nós chegamos numa descida, num gramado, e eu soltei ele e falei: Deus, agora é com você. E ele desceu ali, e ele conseguiu se equilibrar, e ali ele aprendeu a andar de bicicleta. Às vezes nós, como pais, protegemos demais os nossos filhos, não deixamos eles criarem anticorpos. Lá em casa vale a regra dos 3 segundos. Irmão, não estou fazendo doutrina, ok? Mas caiu no chão, pega, assopra, não ficou 3 segundos, pode comer, que não vai fazer mal. Uma brincadeira, mas nós precisamos deixar as crianças crescerem. Nós precisamos deixar as crianças aprenderem e conquistarem esse conhecimento das coisas. Então, não acelere esse crescimento, deixe que ela cresça naturalmente. Eu vejo às vezes pais que transformam seus filhos em pequenos adultos, fazem com que decorem coisas, enchem o dia daquela criança de atividades, fazem com que ela, no caso das meninas, se maquiem muito cedo, ou no caso dos meninos, usem roupas muito adultas. Deixe a criança ser criança, é o tempo que ela tem que passar, faz parte do crescimento dela. O próximo
tempo depois da infância, vem a adolescência, que começa ali para alguns, aos 11, 12 anos, já começa aquele desejo de não ser mais criança, né? Passam por aquela fase, agora nós estamos no mês de outubro, acabou de passar o Dia das Crianças, então nessa fase da vida você chega para o adolescente, ele não quer mais ser criança, mas ele quer ganhar o presente do Dia da Criança ainda, porque ele ainda está em transição, ele ainda está saindo da fase da adolescência, da infância, e entrando na fase da adolescência. E a fase da adolescência é um tempo de descobrimento, né? E é aqui que ele começa a fazer distinção do que é certo, do que é errado, né? O adolescente tem paixões à flor da pele, tudo que ele vai fazer ele é intenso, né? Tudo que ele pega amor para fazer, ele é intenso. Então você vê, é muito normal um adolescente, você conversar com ele, né, no início do ano ele quer ser bombeiro, no final do ano ele quer ser piloto de avião, né, depois ele quer ser piloto de Fórmula 1, depois, né, ele quer ser policial, e ele vai mudando os desejos de acordo com as paixões que afloram dentro dele, porque ele ainda está se descobrindo como pessoa, né? Eles se sentem invencíveis, né? Quem já teve tempo de sentar com um adolescente, né, parece que ele, ainda mais nos dias de hoje, que a informação ela está tão proliferada na internet, né, no YouTube, eles sabem de tudo. Há uns tempos atrás eu sentei com o meu filho, e eu falei para ele, filho, o pai quer que você evite um pouco os conhecimentos inúteis, porque às vezes você vai colocar tanta coisa na tua cabeça, você vai conhecer de tanta coisa que não te serve para nada, e vai tomar o espaço de coisas que poderiam agregar, que poderiam fazer você crescer, que poderia trazer conhecimento. É legal saber dessas coisas? É legal, né? Eu lembro que ele frequentava o canal ali, ele estava inscrito no canal de uma pessoa que ensinou a fazer um submarino. Eu falei, nós nunca vamos construir um submarino, né? Não tem nem rio aqui em Curitiba para colocar um submarino dentro. Não, são coisas que você só preenche a sua mente, porque eles estão sedentos por conhecer, e por esse desejo de conhecer, eles se sentem invencíveis. E aí vem o quê? Vem o choque de gerações, porque daí nós que já vivemos, que já experimentamos, que já descobrimos, já sabemos o que é certo, o que é errado, já sabemos o que pode dar certo, o que pode dar errado. Muitas vezes nós queremos chegar e dizer, não faça assim, faça assado, né? Mas ele está com aquele desejo dentro dele que faz parte do tempo que ele está vivendo, do ciclo de vida que ele está vivendo, o ciclo de descobrimento. E nós já estamos mais adiante, nós já temos muito mais cuidado, nós já temos, né, conhecimento, já falhamos em coisas que nós não queremos que eles falhem. Então, a palavra de Deus, eu quero dar 2 conselhos aqui. Primeiro, para os filhos. A palavra de Deus diz em Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Sabe, queridos, ouça os seus pais, né? Tenha, apesar de todo esse fogo que existe dentro de você, de toda essa vontade, né, de dominar o mundo que você tem, ouça os seus pais, né? Pare para ouvir, porque todo conselho que vem de um pai, ele vem para agregar, ele vem para fazer crescer, ele vem para ensinar, ele vem para o bem. Em contrapartida, eu quero dizer aos pais, deixem os seus adolescentes errarem. Uau, pastor, que conselho é esse? Claro, querido, você não vai deixar ele tomar uma decisão que vai afetar a vida dele negativamente para o resto da vida. Você não vai deixar ele tomar uma decisão que vai quebrar um princípio bíblico e vai trazer um trauma ou uma maldição para a vida dele. Esse é o seu papel como pai, estar alerta nas decisões que ele está tomando. Mas em outras decisões, deixem os seus filhos descobrirem, deixe com que eles tomem decisões erradas para que eles aprendam da mesma forma que você aprendeu. Não tente antecipar tudo, né? Eu me lembro que há um tempo atrás o Alan estava com um valor guardado para comprar algo e ele me pediu o meu conselho e eu disse, cara, eu não compraria, né? Porque daqui uns dias você vai querer outra coisa e aí você não vai ter o dinheiro para comprar essa outra coisa, né? E eu
esperaria mais um pouco, ficaria de olho. Mas a decisão é sua, né? O pai não vai te proibir de fazer. Ele foi lá e fez aquilo que ele queria fazer e realmente chegou uma nova vontade, né? Eu já estava prevendo aquilo e ele não tinha aquele valor. E ele chegou para mim e falou: pai, você pode me antecipar a minha mesada? Eu disse: não, filho, agora você vai ter que aguardar o tempo, né? Ah, mas aí vai passar, era uma promoção que eu acredito de um jogo, algo na internet, vai passar a promoção. Eu falei: e aí você vai perder, né? Porque eu te dei o conselho para não fazer, mas você fez assim mesmo. Então agora você arca com as consequências da sua escolha. São pequenas coisas, mas que são necessárias. É um corte de cabelo, é uma roupa, né? São coisas que nós precisamos deixar os adolescentes tomar decisões, senão eles vão crescer pessoas dependentes emocionalmente dos pais. E aí, querido, se você se for antes da hora, né, ou por um motivo ou outro, ele não tiver mais acesso a você, aí ele vai sofrer. Então, deixe os adolescentes errarem naquilo que não vai prejudicar o futuro dele, para que ele possa aprender a tomar decisões. Depois da adolescência, vem a fase da juventude, né? Quando nós chegamos ali, 20 e poucos anos, né? Vem o tempo de empreender. Depois de tomar as decisões e já identificar o que é bom, o que não é, por onde posso caminhar, por onde não posso, de construir na adolescência uma base, um alicerce, vem a fase da juventude, aonde nada parece impossível. Parece que tudo que você quiser fazer vai dar certo. É a fase em que o jovem está lá na faculdade, né? E ele está lá às vezes no 3º ano já de uma faculdade e ele fala: não, mas não quero mais fazer isso, vou fazer outra coisa. E aí ele não faz o cálculo de que ele vai levar mais 5 anos para terminar aquela outra coisa, porque ele acha que nada é impossível. Ele acha que ele vai ter um tempo eterno. Ele não tem medo do futuro. Ele acha que vai viver para sempre daquela forma, com aquele gás da juventude dentro dele. Ele toma as suas decisões muito rapidamente. O jovem, ele se coloca no lugar de alguém que é responsável pelo futuro, mas não teme o futuro. Ele sabe que o futuro depende dele, mas ele não tem medo daquilo que está por vir. Ele não pensa naquele momento em ter uma poupança ou ter um investimento financeiro, salvo algumas exceções, mas na maioria dos casos ele quer um bom carro, ele quer ter boas roupas, ele quer andar, né, no meio de pessoas bonitas, frequentar lugares bonitos, porque ele está se sentindo, né, um ser humano especial. Na maioria das vezes, o jovem está tão cheio de si, né, está ali com tanto desejo de fazer algo, de ter uma descoberta, de deixar algo, né, no mundo, que ele está tão cheio de si, que ele não se preocupa com mais nada. Ele olha sempre para si mesmo, né? E essa fase é uma fase muito, muito perigosa, né? De que maneira poderá o jovem guardar o puro seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra, é que diz Salmos 119:9. Aqui eu quero deixar para os jovens um conselho: cuidado com esse tempo. É nesse tempo em que você vai para a faculdade, em que você começa um negócio, em que você se dedica para uma profissão, que é o tempo mais fácil de você abandonar a Deus. E uma vida sem Deus é uma vida fracassada. Então, jovem, cuidado, aproveite a sua juventude, empreenda. Esse sentimento de que nada é impossível é algo maravilhoso para a sua vida. Conquiste, deixe a sua marca, mas não se esqueça do Senhor, porque o Senhor te trouxe até aqui, o Senhor te colocou e te plantou numa família, né? Para que você tivesse a sua infância, para que você tivesse a sua adolescência, ensinamentos, para que você tivesse pessoas nas quais se referenciar, salvo algumas exceções. Hoje eu estou falando aqui para pessoas, né, tementes a Deus. Não se esqueça do Senhor.
não se afaste do Senhor. A Bíblia é a palavra viva. A Bíblia é a melhor referência que você pode ter quando você estiver em dúvida, quando você não souber o que fazer, quando você não souber para onde ir. Jovem, tenha a Bíblia sempre com você e busque sempre os caminhos do Senhor para tudo o que você for fazer. Busque a resposta do Senhor, da vontade dEle para a sua vida. E eu tenho certeza que você vai passar para a próxima fase, né, com sentido de dever cumprido. E a próxima fase é a fase que eu estou vivendo. É a fase da maturidade, que começa ali após os 30 e poucos, né, vai aí até uns 40 e poucos, 50. Né, é a fase em que você já sente o peso da responsabilidade. É o tempo de refletir. Nós que estamos nessa fase da maturidade, nós passamos muitos dias das nossas vidas refletindo, porque nós temos responsabilidades sobre muitas coisas. Nós temos responsabilidade sobre a família que Deus nos deu, nós temos responsabilidade sobre o trabalho que traz o alimento para dentro de casa. Alguns que empreendem, que são empresários, têm responsabilidade sobre outras famílias. Alguns que estão em ministério têm responsabilidade sobre outras pessoas. São muitas responsabilidades nessa fase da vida. É a fase da vida em que também aflora o desejo de deixar uma marca no mundo, de construir um legado, de ser lembrado. Né? Um homem que está com a sua vida organizada, que está andando no caminho de Deus, nessa fase, né, ali dos 35 aos 50 anos, ele está preocupado já em deixar o legado. Ele se preocupa em como os seus filhos vão se lembrar dele, ele se preocupa em como seus netos que virão vão conhecê-lo através dos seus filhos, né? E também é a fase em que nós decidimos, muitos de nós, né, a maioria, a aproveitar a vida, porque se trabalhou tanto durante uma vida toda, aqui os filhos já estão começando a ter a sua individualidade, a ter a sua independência, já não estão dependendo mais tanto dos pais, e aí começa a vir aquele desejo de aproveitar as coisas que Deus criou para que nós pudéssemos usufruir, né? Para que nós pudéssemos se deleitar. Então, a palavra de Deus diz em Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Então, o homem maduro, a mulher madura, ele quer ser sábio. E aí, né, vem aqueles conflitos com a juventude, como eu falei antes, com a adolescência, porque ele quer transmitir essa sabedoria, ele deseja passar isso adiante. Por isso, né, a vontade de estabelecer um legado. Eu costumo dizer, em algumas palavras, que o maior sonho meu é que nas gerações futuras haja na parede uma fotografia minha, né, lá de um bisneto, de um tataraneto, uma fotografia, e eles olhem para aquilo e digam, olha, esse aqui é o pastor Anderson, ele era meu tataravô, né, ele que trouxe, ele que foi o primeiro a aceitar Jesus dentro da nossa família, foi ele que deixou essa marca, é nos passos dele que nós pisamos. Eu sonho com isso, esse é o meu legado, né? Quero que ser lembrado como alguém justo, alguém que temeu a Deus, alguém temente a Deus, né? É isso que eu quero ser lembrado, como um servo, né, do Senhor. E esse é o desejo das pessoas que temem a Deus e andam nos seus caminhos quando chega na fase da maturidade. A próxima fase, né, e talvez a fase mais interessante, é a fase dos idosos. Né? Depois que você passa ali, que você entra na casa dos 60 para cima, né, você já começa a
sentir o peso da idade, você já começa a ver que algumas coisas já não estão mais no seu controle, né? Alguns até antes, né? Que diga esse óculos aqui, né? Que já é por causa de estar subindo da minha maturidade, quase já para a fase da idade, né? Mas vem esse tempo de inspirar. Eu acho que os idosos vivem a fase em que eles têm que ser uma inspiração para nós, né? Porque o idoso ele já conhece o verdadeiro valor das coisas, ele experimentou de tudo durante a sua vida, ele pesou aquilo que é bom, aquilo que é ruim, ele viu muitas pessoas fazerem as mesmas experiências, ele viu muitas pessoas tomarem as mesmas decisões, acertando e errando da mesma forma, então ele já tem uma referência, né, de o verdadeiro valor das coisas, né? O idoso ele está sempre olhando uma forma de corrigir trajetórias, né? Geralmente o vô vai tentar aplicar na vida do neto um método diferente do que ele aplicou na vida dos filhos. Por quê? Porque agora nessa fase, né, nesse tempo, ele quer inspirar, ele quer ser amado, ele quer ser reconhecido pelo que ele construiu. Então, ele deseja realmente para a sua família estabelecer um trilho. Quando você senta para conversar com uma pessoa de idade, você sempre vai ouvir uma história. E no final daquela história, você vai ouvir um conselho, né? Porque existe esse desejo de corrigir trajetórias, de estabelecer trilhos, de dizer não façam isso, porque isso vai dar errado, né? E aqui eu quero deixar aí um conselho para os meus amigos idosos, né? Cuidado, respeite o tempo daqueles que vieram depois de você, né? Tenha sabedoria e muito amor na hora de aconselhar, não transforme em errado, né, tudo que deu errado para você, porque às vezes na sua história aquilo não entrava, mas na história de um filho, de um neto, já faz parte. Por exemplo, né, os idosos de hoje não têm tanta intimidade com tecnologia e eles se incomodam às vezes, né, com pessoas que vivem em função da tecnologia. É muito interessante você conversar com uma pessoa idosa que tem um filho da área de tecnologia que trabalha em home office, que hoje é muito comum, mas há 2 anos atrás isso não era tão comum, né? E aí já ouvi de vários dizer, eu não sei o que aquele menino faz tanto trancado naquele quarto, né? Ele vive sentado na frente daquele computador. Por quê? Porque é o trabalho dele, faz site, né? Faz ali investimento financeiro, faz várias outras coisas que dependem da informática, que dão para ele a mordomia de ganhar dinheiro de dentro de casa. Para um idoso isso às vezes, que não tem tanta intimidade com a internet, isso às vezes é confrontador, porque ele é da época do levantar às 5 da manhã, do picar o cartão na entrada, do picar o cartão na saída, né? Da época em que o homem passava o dia fora de casa para poder ganhar o pão, para poder ganhar o seu sustento. E hoje já não é assim para todo mundo, né? O mundo mudou. Então, cuidado na hora de aconselhar, para que você não perca esse lugar, né, de inspiração que Deus separou para você. Provérbios 16:31 diz, os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça, né? Para o idoso que teme a Deus. Essa é a promessa de Deus, né? Essa é a promessa, é isso que você vai alcançar. Por fim, eu quero deixar a todos, né, um conselho. Viva intensamente e aproveite cada ciclo da sua vida, sem pressa de passar para o próximo nível. Sabe por quê? Porque não tem como retornar. Sabe, eu vivo a frustração de ter perdido um período da minha vida para as drogas. E por mais que eu conquiste, por mais que eu cresça, por mais que eu me deixe ser tratado, o que eu deveria ter aprendido naquele período, eu estou tendo que aprender agora. E eu tenho que lidar, às vezes, com 2 ciclos, com o aprendizado de 2 ciclos de uma vez só. Porque eu perdi aquele ciclo da minha vida para as drogas. Eclesiastes 3,
um pouco mais adiante, ali em 12:13 diz: concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Sabe, deixa a criança ser criança, deixa o adolescente errar, jovem, empreenda. Você que tem o peso da responsabilidade, reflita sobre as suas decisões. E idosos, expirem e façam isso com alegria dentro do ciclo que Deus reservou para a sua vida. Não tem como uma família ser infeliz se cada membro desta família entender o ciclo que está vivendo e aproveitar esse ciclo e deixar que ele flua naturalmente como o próprio Deus planejou para nós. Muitos ciclos, como eu disse, muitos ciclos, da minha vida se perderam, porque quando as drogas entraram, ela confundiu o ciclo que eu estava vivendo. E um dos ciclos que eu mais queria viver era o que eu estou hoje. Tendo uma família. Quando eu me converti, o desejo do meu coração, eu vinha para a igreja e eu olhava para as famílias. Ali logo nos primeiros meses de conversão, eu vinha para a igreja e eu olhava para as famílias sentadas juntas. E quando o pastor pedia para que as pessoas levantassem e abraçassem as suas famílias no momento de oração, eu dizia: Deus, é isto que eu quero. É isto que eu quero, é ter uma família assim. Eu sei que o Senhor vai me dar muitas coisas. Eu sei que as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida, mas se eu tiver que abrir mão de todas elas para ter uma família assim, é a que eu quero. Eu quero fazer uma promessa na sua vida, que fizeram na minha vida há um tempo atrás. Para isso eu vou compartilhar com você agora uma foto da minha família. Nesta foto tem muitos milagres. Nesta foto existe um homem que era viciado e foi liberto. Nesta foto existe uma mulher que tinha descontrole financeiro e foi liberta. Nesta foto existe um casamento que esteve arrebentado. Um casamento que passou por uma separação de 3 anos, que foi reconstruído. Nesta foto existe um menino que nasceu com uma doença no crânio, que estava condenado à morte, mas que hoje está vivo. Nesta foto existe um segundo menino que nasceu antes da hora, mas que está aqui, vivo e feliz. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. É essa promessa que eu quero fazer para você, na sua vida, na sua família. Se os ciclos de vida forem respeitados, se você observar o seu ciclo e andar dentro do seu ciclo, sem abortar o ciclo dos seus filhos ou o ciclo dos seus pais, vivendo cada um o seu próprio ciclo, Deus vai fazer aquilo que você não consegue imaginar. Se eu tivesse que dar um nome para essa foto, o nome desta foto seria o impossível, porque há 15, quase 16 anos atrás, se você olhasse para essa foto, as pessoas que estavam ao meu redor, que me conheciam, iam dizer: isto é fake. Isto é uma foto montada. Impossível um homem destruído no seu caráter, com a sua vida destruída, afundado nas drogas, um homem que não tinha amor pela sua própria vida e nem pela vida daqueles que estavam ao seu redor,
ter uma família desta forma. E hoje, como Josué, eu digo, eu e minha casa servimos ao Senhor, porque esta família aqui é consagrada. Nesta família há a presença de Deus. Nesta família há a palavra verdadeira do Espírito Santo. É Ele que nos conduz dentro das nossas casas, da nossa casa. Tudo é conduzido através da palavra do Senhor. E eu profetizo sobre a sua vida, que na sua casa também será. E se na tua casa já é, talvez você olhe e diga, pastor, eu estou vivendo um ciclo como o seu. Na minha casa também nós servimos ao Senhor. Na minha casa também nós amamos a palavra de Deus. Eu quero te dizer, ainda pode ficar melhor. Em Deus sempre há um lugar para melhorar. Em Deus sempre há um lugar para crescer. Então continue investindo para que você possa, talvez como eu, daqui a alguns anos, ter uma foto na parede, né, de alguém que nem te conheceu. Talvez você já tenha partido, mas de um bisneto, de um tataraneto, né, de alguém que ouviu falar a respeito de você, que vai dizer, ele é a minha inspiração, é por causa dele que a nossa família vive o que vive hoje. Eu quero orar com você e quero declarar nesta noite que a sua família é bendita, que a sua família é projeto de Deus. Nesse momento de oração, eu quero orar por dois tipos de família. Primeiro, eu quero abençoar aquelas famílias que, como a minha, estão buscando viver dentro da realidade do reino de Deus. Essas eu quero abençoar. Mas se você está me ouvindo hoje e a sua família está destruída, seja porque você tem um filho nas drogas, você tem um filho afastado dos caminhos de Deus, ou porque o seu casamento está acabando, ou porque você perdeu alguém para uma doença, para um acidente, e se sente sozinho. Deus tem plano em todas as coisas. Sabe, querido, com muito temor e tremor diante de Deus, eu quero dizer algo. Existe um versículo na palavra de Deus que a gente não se atenta a ele. Ele diz, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo os seus preceitos. Sabe, queridos, eu sei que é muito pesado pensar nisso quando nós estamos no olho do furacão, quando nós estamos passando pelo pior momento das nossas vidas. Se lá atrás tivessem me dito isso, provavelmente eu teria partido para cima da pessoa, dito, você não sabe o que eu estou vivendo. Mas hoje eu olho e vejo que eu não poderia estar vivendo o que eu vivo hoje, da maneira que eu vivo hoje, se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei. Foi muito difícil passar por elas. Em alguns momentos a vontade era de literalmente morrer. Mas hoje eu olho e dou glória a Deus, porque cada vez que eu sento com alguém que precisa de uma palavra de consolo, nas áreas em que eu fui destruído e que da onde Deus me resgatou, eu faço isso com autoridade. Eu sei que aquela palavra faz diferença na vida daquela pessoa. E eu sei que as coisas em que eu acredito, a forma como eu vejo o mundo, só é possível por causa desses momentos ruins que eu passei. Não estou aqui dizendo que Deus me fez passar por isso, mas Deus aproveitou todas essas coisas para construir o homem que eu sou hoje. Então, eu não sei o tempo que você está vivendo, mas eu sei que o teu Deus é o Deus do impossível, porque Ele é o mesmo Deus que transformou aquele homem perdido nesta família maravilhosa que eu tenho hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te glorifico por cada história de cada pessoa que nos ouve agora. Te agradeço, Senhor, por cada momento e por cada ciclo da história desta família representada diante desta tela. Ó Pai, eu quero abençoar estas famílias
que te temem, que estão juntas, acertando e errando, mas buscando a tua presença. Eu quero abençoá-los e quero declarar sobre eles ainda mais. Quero declarar sobre eles que o Senhor ainda tem muitas coisas para que eles vivam. E que eles continuem neste caminho e que todas as próximas gerações não se afastem desse caminho que eles conquistaram. E quero orar também, Pai, nesta noite, por todas as famílias aqui representadas, talvez por uma pessoa, que estão quebradas, que foram tocadas por Satanás, aonde a doença, aonde incidentes e acidentes, aonde desvios de rota, terminaram histórias inteiras e destruíram famílias inteiras. Eu declaro sobre todo pai e mãe que chora por seu filho viciado, todo marido e esposa que chora por seu casamento destruído, todo aquele que chora pela perda do ente querido, a cura do Senhor sobre todas as coisas. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo traga a estas pessoas agora um sentimento da presença dEle. E que essa presença possa trazer alento, que essa presença possa trazer paz, que essa presença possa começar uma reconstrução. Assim como o Senhor começou a reconstruir a minha família, a partir de mim, eu declaro, reconstrói esta família, a partir desta pessoa agora, em nome de Jesus. Declaramos falido todo o projeto de Satanás, de destruir estas famílias. E declaramos mais do que vencedores, para a honra e para a glória de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, receba essa palavra, não desista da sua família, não desista da sua história, não desista, mesmo que o ciclo de vida que você está vivendo possa parecer um ciclo ruim, ele vai acabar, a chave vai virar, Deus vai vir em seu favor, o socorro é bem presente em meio à dor, e ele vai acontecer. Não desista, fique firme, fique buscando ao Senhor. O segredo de toda a história de sucesso, com certeza, é a presença de Deus, e é Ele que devemos buscar dia após dia. Deus te abençoe, fique em paz, uma excelente semana.